porque para quem acompanhou toda a nossa jornada e estava com a gente desde Castelo Forte, na época que era o Castelinho ali na SC, sabe que a gente já teve muitos encontros como esse, né? Eu e Israel a gente já compartilhou, mas faz pouco mais de 6 anos, eu estava vendo qual era a minha última pregação que eu tinha feito a anotação, eu pregando, faz mais de 6 anos. Mas é claro que a gente, nesse tempo, a gente teve momentos, a gente compartilhou em outras circunstâncias, mas não num culto de domingo, né? Muita responsabilidade. Então, eu queria começar orando, se você puder fechar os seus olhos rapidamente. Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, te agradeço pelo que o Senhor já está fazendo aqui hoje. Eu sei que cada pessoa que veio aqui, Senhor, veio trazida pelo Senhor. E eu te peço que essa palavra possa ir ao coração de cada um deles, ao meu também, primeiramente, que o Senhor possa encontrar os nossos corações como uma terra fértil nessa noite, Senhor. Tira toda a distração, todo pensamento, traz o nosso coração, nossos olhos, nossa alma e mente para esse lugar, Senhor, e faz aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu compartilhei essa semana com algumas meninas que estavam lá em casa, um pouco do que eu já estava pensando desde semana passada, quando o Israel falou que eu iria trazer essa palavra para vocês. E o que eu vou compartilhar com vocês hoje é algo que Deus, ele sempre fala muito comigo. A gente que já caminha com o Senhor há décadas, né? Alguns aqui há décadas, outros há pouquíssimo tempo, mas a gente vê e escuta tanta coisa sobre o Evangelho, sobre o que é viver uma vida com Deus, e às vezes parece tão complexo, parece tanta coisa, e tem tantas doutrinas diferentes, tantas linhas teológicas diferentes, mas quando a gente vai para o Evangelho e quando a gente escuta aquilo que Jesus resumiu, que era a lei, a gente vê que o Evangelho é muito simples. Isso não significa que seja fácil de viver, porque é muito difícil, mas ele é muito simples. E eu queria falar sobre essa simplicidade aqui com vocês hoje e o que Deus, ele espera da gente. Então, eu trouxe esse título aqui, esse tripé do Grande Mandamento, mas eu queria começar pedindo para vocês abrirem a Bíblia de vocês aí em Mateus 22, 35, a gente vai ler. Mateus 22, 35 é o principal trecho que eu quero ler com vocês aqui hoje. E aqui nesse contexto, Jesus estava sendo questionado sobre qual era o maior mandamento. Existiam vários mandamentos que tinham sido dados lá a Moisés, muito tempo antes de Jesus, e muitas coisas que os judeus consideravam que era certo e errado, o que tinha que ser feito para agradar a Deus, o que tinha que ser feito para ser aceito por Deus. E Jesus, quando ele veio, ele coloca muita coisa em xeque, ele questiona muita coisa, ele começa a olhar para o coração das pessoas e não para aquilo que somente para aquilo que elas faziam. E a gente vê durante o Evangelho os fariseus, que eram pessoas da época que conheciam muito a lei, conheciam muito as escrituras, e eles se julgavam muito merecedores, né, do céu, merecedores de tudo o que viria para aqueles que faziam tudo que era certo naquela época. Mas quando Jesus ele vem, ele começa então a questionar e mostrar que aqueles que achavam que estavam mais certos, na verdade não estavam entendendo nada. O Salvador, o grande Messias estava ali diante deles, eles não conseguiam perceber. E quando eles questionam Jesus, ele resume toda a lei e os profetas em 2 mandamentos principais, que eu vou abrir aqui com vocês em 3 pontos, mas na verdade são apenas 2 mandamentos. Então vamos ler ali em Mateus 22, 35, versículo 35, fala o seguinte: um deles, que era perito na lei, o pôs à prova, pois a prova é Jesus, com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, enquanto antes Deus ele tinha dado uma lista gigante de mandamentos, de coisas, né, que hoje pra gente são muito óbvias, como não matar, não roubar, não mentir. Mas agora ele estava resumindo tudo isso
em apenas 2 grandes mandamentos que parecem extremamente simples, mas muito difíceis de serem vividos na prática. E aí eu quero começar a falar com vocês então do primeiro. A gente vai falar desses 2 grandes mandamentos, sendo que o segundo grande mandamento tem o amor direcionado a 2 partes, né, aos outros, e ele faz uma referência falando que a gente deve amar as pessoas como a nós mesmos, né? Então, vamos falar do primeiro ponto aqui, amar a Deus. Acredito que todo mundo que está vindo aqui, ou você ama a Deus, ou você quer amar a Deus, ou você, pelo menos, está achando que alguma coisa você precisa melhorar na sua relação com Deus. E amar a Deus muitas pessoas dizem que amam, né? Eu acho que não é muito difícil a gente ouvir alguém falando que Deus é amor, que é tão, né? Nossa, eu amo a Deus, eu amo Jesus. Tem muitas pessoas que falam isso, pessoas que se acham boas, que fazem boas obras, boas caridades. Mas o que será que é amar a Deus? Queria falar com vocês um pouquinho sobre isso aqui. E para começar, a primeira coisa que eu fiquei meditando muito enquanto eu preparava essa palavra é que a gente até canta muitos louvores aqui, né? Sobre amar a Deus, me faz te amar mais, eu quero te amar, como eu te amo. E eu sei que para algumas pessoas que estão começando a caminhar com Deus, ou até que caminham há um tempo, é estranho, ou às vezes você canta no automático, mas se você parar para pensar, ficar falando que ama ao Senhor, se você não sente isso e não teve essa revelação ainda lá no teu íntimo, são palavras vazias. E se você não sente ainda hoje, nossa, eu amo a Deus, não se sinta mal. Você está num processo, numa trajetória. E a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que é impossível, se você estiver anotando, você pode anotar isso, mas é impossível a gente amar a Deus, presta atenção nisso, se a gente não tiver a revelação e a consciência primeiro do quanto Ele nos ama. Então, às vezes a gente quer colocar nas pessoas, né? Nossa, essa pessoa ela precisa conhecer Deus, ela precisa amar a Deus, nossa, ela não consegue sentir esse amor. Eu já senti essa agonia, às vezes, em uma pessoa falar, meu Deus, mas como que essa pessoa não ama a Deus? Como ela pode falar essas coisas? Mas é impossível alguém amar a Deus se ela não tem a revelação do amor dele. E a gente só tem essa revelação do amor dele no processo de conhecer quem Deus é e de conhecer esse amor. Eu lembro na minha trajetória, e cada um aqui tem uma história com Deus, o amor que a gente começa, quando a gente escuta sobre o amor de Deus, é inevitável que a gente projete em Deus a história que a gente teve na vida com outros amores. Então, quando você vem de uma história talvez de não ter tido uma família estruturada, se você não teve um amor que você recebeu do seu pai principalmente, aí você vai na igreja e você escuta que Deus é seu pai. É muito difícil você conseguir sentir um amor de um Deus Pai se você não teve um bom pai terreno, por exemplo. Isso aqui é algo muito comum de ser dito dentro das igrejas, mas ainda muitas pessoas não têm a revelação da paternidade de Deus, e aí é muito difícil a gente compreender esse amor. Ou talvez você até teve uma história, né, teve pais que te amavam e tudo mais, mas quando você chega na igreja você nunca teve, talvez um dia em que você teve um toque do Senhor e você sentiu o amor dele de forma que te constrangeu. Talvez tenha pessoas que cresceram, às vezes crescem na igreja, crescem achando que, né, que acreditam em Jesus e tudo, mas elas não têm ainda a revelação desse amor, porque o amor de Deus, quando ele vem sobre a gente, é impossível a gente não amar ele de volta. É impossível aquele amor não nos constranger ao ponto da gente querer viver para ele. E talvez, eu sei que muitos aqui talvez não tenham tido ainda esse encontro com o amor de Deus, esse encontro com quem ele é. Então, quando Jesus fala que esse é o primeiro e o grande mandamento, o maior de todos, é amar a Deus sobre todas as coisas, e se talvez você ainda não sente esse amor, você não está conseguindo cumprir esse mandamento, você precisa clamar por mais do amor dele sobre você. Então, às vezes, quando a gente está cantando, me faz chamar mais, é melhor que a gente cante ou que a gente ore e suplique, Senhor, me dá mais o teu amor, me faz compreender o quanto o Senhor me ama, porque é compreendendo o quanto ele nos ama que a gente vai conseguir amá-lo.
E tem uma história na Bíblia com Jesus que é muito interessante. Se você puder abrir também em Lucas 7,36, a gente vai entender um pouquinho aqui de alguém que teve uma revelação do amor de Deus de uma forma poderosa e por isso amou a Jesus de uma forma extravagante. Lucas 7,36, a gente vê a história. Olha só isso, tá? Se você puder ler, porque às vezes ficar só ouvindo aqui a sua cabeça vai viajar. Então abre aí no teu celular. Lucas 7,36 fala o seguinte: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele. Os fariseus eram aqueles que eu falei aqui, que eram aqueles homens que achavam que eram mestres da lei, eles conheciam muito, mas eles tinham muita religiosidade, muita dificuldade de entender Jesus daquela forma como Jesus se apresentou. E aí foi o seguinte: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, ela começou a molhar os pés dele com lágrimas. Depois enxugou os pés dele com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. E ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta mesmo, ele ia saber que quem está tocando ele é uma mulher pecadora. E aí Jesus, as pessoas nem precisavam falar perto dele, né? O fariseu pensou e ele olhou para ele e fala: eu tenho algo para te dizer. E aí ele falou: dize, mestre. E aí ele começa a contar uma parábola, que Jesus ele gostava de ensinar assim. Ele contava histórias e era ali que ele trazia o ensino. Olha só o que ele fala. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: eu suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. E aí Jesus disse: você julgou bem. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: você vê essa mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu nem água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e as enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, ela não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E aí Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Eu não sei vocês, mas eu amo essa história, eu amo saber disso. E assim, quando a gente está na igreja, gente, qualquer lugar que a gente esteja adorando Jesus, ele está, na verdade, em qualquer lugar, mas quando a gente está adorando ele, quando a gente se reúne, sei que essa é uma igreja, a gente está recomeçando e tem muitas pessoas novas, tem pessoas que estão se convertendo agora, pessoas que estão... A gente tem muita gente com histórias muito diferentes, mas quando a gente está adorando Jesus e ele está aqui, é impossível a gente ficar apático à presença dele. Eu sei que a gente não tá ali como essa mulher, assim, vendo Jesus fisicamente, mas vocês percebem a entrega dela? Ela era uma mulher pecadora e ela não conseguia, ela estava diante de Jesus e ela só sabia chorar. Ela lavou os pés dele, ela secou com o cabelo, ela tinha perfume, ela fez tudo, ela estava quebrantada. E aquele fariseu não fez nada, ele não saudou, não lavou, não nada, ele recebeu como se não fosse nada. Né? Talvez serviu ali a mesa, mas ele ainda ficou julgando a mulher que estava quebrantada aos pés dele. Então essa é uma cultura que a gente precisa retomar entre nós. Eu sei que é diferente, difícil para algumas pessoas, mas quando Jesus está presente, a gente precisa ser como essa mulher. Mas essa mulher, ela tinha essa postura no coração dela porque ela tinha tido um entendimento, primeiro, de que ela era pecadora e ela estava diante de Jesus, do Cristo. E às vezes a gente vem para a igreja, ou a gente, sei lá, você está na sua casa e a gente perde essa noção de que a gente está diante de Jesus, que ele, nesse momento que a gente convida ele, a gente se achega a ele está ali. E a gente se esquece ou não tem a convicção ainda de que nós somos como essa pecadora. Tinha uma amiga minha, um tempo atrás, ela até ia na igreja, e o namorado dela ele ia com ela, assim, mas ele não
ele era um homem bom, sabe? Ele não fazia nada de errado, ele ia com ela, ele acompanhava ela na igreja, ele até acreditava em Deus, eu acho que acreditava. Mas ele não tinha, ele sempre falava assim, eu não sei, eu não fiz nada de errado, por que eu preciso de perdão? Eu nunca fiz nada muito errado. E ele tinha esse coração assim de não conseguir se conectar com esse lugar de arrependimento. E quando a gente vê, às vezes, umas pessoas que vêm com uma história de vida assim quebrada, que vêm das drogas, que vêm... Vocês veem como essas pessoas que tiveram conversões mais radicais, elas normalmente elas têm uma entrega mais radical também. E elas têm a convicção, muitas vezes, de que elas eram tão pecadoras, e mesmo assim Jesus aceitou elas como elas eram. Mas às vezes eu e você talvez não sei o seu testemunho. O meu testemunho não foi um testemunho de vim das drogas, eu vim de um lugar horrível. Eu tinha 11 anos quando pregaram sobre Jesus para mim. Eu lembro de chorar, ouvindo, sentindo a presença de Deus, e lembro de ter aceitado Jesus e eu nunca mais neguei ele, desde os 11 anos. Fiz uma coisinha ou outra na adolescência, mas não é nada, um grande pecado. Mas a verdade é que, se não fosse por Jesus, eu nunca estaria aqui. A minha vida eu não teria um casamento que eu tenho, eu não teria os meus filhos, eu não teria construído uma vida, sabe, com valores, com princípios, uma vida que dá frutos. Então eu não preciso ter tido grandes pecados perdoados. Na verdade, eu fui muito perdoada, porque não é o que a gente fez, mas é um pecado que é da humanidade. A humanidade negou Jesus e veio se distanciando de Deus e criando outros deuses desde a criação. Então talvez você não tenha hoje uma convicção de que você é um grande pecador, mas de toda forma a gente não tem, por mais bonzinho que a gente seja, a gente não teria. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, que a gente merecia e merece, se não for por Jesus, a gente merece o castigo eterno, a gente merece, sabe, a gente não conseguiria nem se chegar à presença dele. E essa mulher, ela sabia o quanto ela era pecadora e ela estava ali ajoelhada, ela falou, meu Deus, ela não sabia nem o que falar, ela só chorava. Então, no nosso coração, a gente precisa sondar e entender que às vezes a gente está sendo esse fariseu. A gente conhece a palavra, a gente vai na igreja e a gente consegue, diante da presença de Deus, ficar apático. Eu falo também para mim, às vezes a gente entra no automático. Mas a gente precisa hoje, eu sinto muito Deus querendo chamar a gente para um lugar de arrependimento e de perguntar, meu Deus, será que eu realmente amo a Deus como eu deveria amar? Ou se você está começando, fala, meu Deus, eu preciso te amar mais. Eu quero te amar mais. Eu quero te amar. E na medida que a gente fala isso, eu falo, Senhor, eu só vou conseguir te amar se eu tiver mais revelação do teu amor por mim. E eu lembro, eu tive um relacionamento com meu pai muito conturbado, eu tinha muita falta de perdão, eu demorei muito, eu tinha 14 anos quando eu perdoei ele, assim, pra valer, mas ainda assim, eu relutei muito em conseguir sentir o amor de Deus por mim. E eu lembro muitas vezes, até depois que eu casei muito nova, com 18 anos, mas eu lembro de ir pra igreja e eu ver as pessoas sendo tocadas por Deus, eu via as pessoas às vezes, né, chorando e eu não sentia nada e eu ficava, meu Deus, isso deve ser porque Deus não me ama, Deus ama mais essa pessoa. Alguém já sentiu isso ou só eu? Espero que não seja só eu, mas não é só eu, que eu já sei que tem gente que sente isso, já sentiu isso também. E a gente leva essa rejeição que a gente teve na vida para Deus. A gente começa, meu Deus, Deus ama mais. A gente vê pessoas sendo abençoadas, a gente acha que Deus ama mais essas pessoas. A gente vê pessoas sendo tocadas, a gente acha que Deus ama mais. Quando, na verdade, Deus ele não precisa provar nada pra gente. Ele já provou tudo quando ele deu o Filho dele por nós. E ele prova que nos ama. Mesmo assim, ele vem com a presença dele. Mesmo assim, ele se revela, ele traz palavras, ele traz o amor dele de uma forma sobrenatural. Mas isso tudo é graça, porque ele não precisa. Mas para que a gente possa amar a Deus, então o que eu estava falando, é impossível amar a Deus sem a gente antes ter a revelação e a gente ganhar a consciência do amor dele por nós. E a consciência de que nós somos pecadores e de que esse amor dele nos perdoou de uma forma que a gente não pode ficar apático diante da presença dele. Essa água para mim, será? Aqui. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando, gente? Amém. Eu gosto quando as pessoas concordam, assim, quando eu tô falando, falo, concorda, fala amém. Vocês estão muito calados, gente. Estão aprendendo. Então tá. Então amém e concordar com a cabeça, pelo menos. Tá, vamos lá.
Então a Bíblia é muito clara sobre isso, como amar mais a Deus, eu preciso ganhar mais consciência do que Ele já fez por nós. A gente só ama a Deus, a gente só consegue amar Ele porque Ele nos amou primeiro, é o que a palavra diz. Então não existe um amor que é nosso para Ele, a gente só consegue amar porque Ele nos ama. Ele já provou o amor dele por nós. Mas aí, a gente também tem uma outra coisa interessante aqui. O que a Bíblia fala sobre quem ama a Deus? Amar a Deus só da boca e falar palavras e cantar louvores, isso é muito fácil. Mas a palavra, Deus, Ele deixa muito claro aqui, através de Jesus, quando Ele fala, lá no livro de João, você não precisa abrir, tá? Mas no livro de João, Ele fala algumas vezes que aquele que me ama... O Ricardo e o Israel estão com a Bíblia na ponta da língua. Aquele que ama a Deus guarda os mandamentos. Aquele que ama a Deus obedece. Obedece ao quê? Se você está perguntando na sua cabeça assim, mas obedece ao quê? Que mandamentos? Você precisa fazer o plano da Bíblia para saber que mandamentos são esses. Que se você ama a Deus, você quer obedecer a Ele, você precisa conhecer o que Ele fala. A sua vida precisa mostrar que você ama a Deus. Então, na medida que você vai sendo amado por Ele, cada vez que você tem um encontro com Deus, você fala, meu Deus, Deus me ama, Senhor, obrigada pelo teu amor, então eu te amo de volta, Senhor. Me dá mais amor por ti, me aumenta a minha consciência do quanto eu sou amada. Essa precisa ser a nossa oração. E na medida que a gente vai aprendendo sobre o que são os mandamentos de Deus, e a gente só vai aprender lendo a Bíblia, porque Deus se revela através da sua palavra. Então, se você está conhecendo esse amor agora, ou mesmo quem já conhece há um tempo, você precisa entender que você só vai amar a Deus, a sua vida vai mostrar se você ama a Deus ou não. Porque a gente conhece tantas pessoas, eu não quero ser uma delas, eu peço, Senhor, que eu não seja essa pessoa que diz que te ama, mas que não mostra que ama com as minhas atitudes. Eu não mostro que eu amo a Deus com o jeito que eu trato as pessoas, eu não mostro que eu amo a Deus com as escolhas que eu faço, com a forma como eu me visto, com a forma como eu me comporto. Então, obedecer esses mandamentos, Deus ele deixa aqui um manual de instruções de como a gente viver a nossa vida, sobre o que a gente deve falar, como que a gente deve falar, o que a gente não deve fazer. Isso tudo está na palavra dele. Mas se você não lê a Bíblia, você não sabe. E às vezes você está agindo de forma que não ama a Deus, que não honra ao Senhor, porque você não conhece a palavra. Então, na obediência ao Senhor, a gente demonstra o nosso amor, obedecendo os seus mandamentos. E aí tem uma outra forma também que a gente mostra que a gente ama a Deus, dessa forma como Jesus falou, que é com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, que é através das nossos hábitos diários, nossos comportamentos diários, do nosso tempo com Deus, dos nossos devocionais diários, nossas disciplinas espirituais. Isso é uma coisa que a gente precisa, como igreja, desenvolver esse ano, porque se só quem vem pregar aqui está lendo a Bíblia em casa, e vocês não estão lendo, você só escuta no domingo, isso vai ser muito pouco. O nosso espírito ele é alimentado com a palavra de Deus. Se você comesse comida só no domingo, você ia ficar bem de saúde? Ia? Não. Ah, tá. Eu quero que vocês respondam, gente. Eu tô bem aqui. Oi? Tá, vocês não estão vendo um filme, uma TV. Se vocês se alimentassem só no domingo, vocês iam passar fome, certo? Então, a gente precisa se alimentar diariamente. Se você não lê a Bíblia diariamente, você não vai mostrar, você não vai conhecer a Deus, você não vai conhecer os mandamentos, você não vai conseguir amar a Deus sobre todas as coisas. Você precisa de um tempo, todos os dias. É difícil, a gente tem 2 filhos, a gente lê a Bíblia às vezes com choro de criança, com interrupções, a gente consegue ler às vezes um versículo, mas tá bom. E a gente compartilha com o bem um versículo e a gente ora rapidinho, é 5 minutos, às vezes é o que dá, às vezes dá mais, às vezes dá menos, às vezes ele consegue fazer mais, às vezes eu não consigo. Mas a gente cria na nossa rotina, na nossa casa, uma cultura de a gente precisa todos os dias se contemplar a palavra de Deus, orar, trazer a presença de Deus para casa. É você colocar um louvor na sua casa quando você acorda. Agora você tem a playlist. Bota uma música. Ora, fala, Senhor, tu és bem-vindo nesse dia, obrigada, Jesus. Ensina os teus filhos, se quem tem filho aqui, pequeno, tá por ali, já vai ensinando, vamos orar, vamos agradecer por esse dia. E você convida a presença de Deus e você vai demonstrando que você ama a Deus diariamente, lendo a palavra, orando, adorando a Deus.
com as suas disciplinas espirituais. Então a gente falou aqui todo esse primeiro ponto sobre amar a Deus. Eu espero que vocês tenham conseguido pensar em coisas que vocês precisam melhorar nesse sentido, porque eu fui muito confrontada quando eu estava anotando e lendo e falei, meu Deus, às vezes a gente entra no piloto automático com Deus. A gente fala, eu já amo a Deus há tantos anos. Quem conhece a Jesus há mais de uma década? Deixa eu entender aqui. Tá, tem bastante gente. Mas talvez o teu amor tá fraco, tá morno. Talvez você, eu sei, ficou racional, mas você não tá tendo um encontro com o amor dele diariamente. Uma coisa que eu e Israel a gente sempre fala entre a gente, uma métrica para saber como tá o teu amor por Deus. Sei que não tá na Bíblia isso, tá? Mas assim, pra gente faz sentido, funciona. Porque é a forma como... Se você não chorou na presença de Deus no último mês, provavelmente você não está sensível a esse amor. Você pode até não ser de chorar. O Israel não chora muito, escorre uma lágrima só. Mas é o choro dele. A emoção que a gente sente é como essa mulher que a gente leu ali. Por que ela estava chorando no Pai de Jesus? O Ben tá nessa fase agora de entender, né? Ele tipo, mas por que você tá chorando, mamãe? Fica feliz. Eu falo, filho, eu tô feliz, eu tô chorando pela presença de Deus. E aí agora ele começa a imitar a gente. Ele tá orando, né? Ele pega o violãozinho dele. Mamãe, eu tô chorando na presença de Deus. Ele fala, mamãe, vamos adorar agora sem chorar? Eu falo, vamos. Mas ele tá entendendo que é uma forma, ele ainda não tá chorando, né? Ele ainda não teve essa conexão com o amor de Deus. Ele vai ter um momento que ele vai ter o encontro dele com Deus. Eu creio nisso. A gente tá fazendo tudo pra isso acontecer. Mas a expressão do choro, da emoção, é algo bíblico. As pessoas, elas choravam diante de Jesus quando elas estavam sentindo, sabe, é uma expressão do amor dele. E esse lugar de quebrantamento a gente precisa buscar. Porque a gente fica muito acostumado, gente. Me dá agonia. Eu fico doida. Vou falar bem a verdade, tá? A gente tá adorando aqui, não é nada contra. Mas você precisa encontrar em você um lugar onde você se quebranta diante de Deus. Porque senão... a gente vai entrar e sair daqui e, tipo, fica tudo na cabeça. O evangelho não é só na nossa cabeça. A gente precisa sentir, a gente precisa viver. Sabe aquelas músicas que a gente canta? Um fogo no meu peito e tal. Isso está na Bíblia, eles sentiam. Os discípulos, quando estavam com Jesus lá no caminho de Emaús, se você não conhece, depois você lê. Eles sentiam o coração deles queimar. Eles nem sabiam que quem estava andando era Jesus. Eles não reconheceram Jesus, mas eles sentiram o coração deles queimar. Então o nosso coração, ele precisa queimar, não é o tempo inteiro, tem gente que consegue, às vezes eu tô tipo há um mês e falo assim, meu Deus, eu te amo, eu acho que eu te amo, eu te amava, mas não tô sentindo mais nada. E aí às vezes eu entendi, falei, eu tô 2 anos que eu não durmo, 3 anos que eu não durmo direito, mas aí eu preciso conseguir de alguma forma voltar para esse lugar, gente, porque o nosso coração, ele tem um vazio, o coração do homem tem um vazio que só é preenchido pelo amor do Senhor. Você pode ser amado pelo seu marido, você pode amar os seus filhos, você pode, sabe, ter uma família incrível que a maioria não tem, mas ainda assim você vai precisar desse amor. E é um amor que vai precisar ter encontros diariamente. Não é assim, um dia eu aceitei Jesus, entendi que Ele me ama, pronto, não. Você precisa perseguir esse amor. Fala, Senhor, derrama mais do teu amor. Eu preciso do teu amor, porque só o amor de Deus consegue nos preencher. E só através desse preenchimento a gente vai conseguir amar Ele e obedecer. Porque um evangelho que a gente só obedece, faz o que precisa fazer, eu vou fazer o que está escrito, mas se você não está fazendo isso por amor, você está fazendo por medo. Tem gente que vive assim uma vida com medo de ir para o inferno, medo porque o inferno é ruim ou porque Deus vai me punir. Que bom que você tem medo de ir para o inferno, mas assim, tem que ser porque você ama tanto o Senhor que você quer viver uma vida conectada com Ele. E o pecado, ele nos afasta de Deus, quem perde é a gente. Deus não muda se a gente pecou, se a gente está fazendo qualquer coisa na nossa vida. Ele está olhando assim, coitado, vai dar tudo ruim na vida dele, porque eu já deixei como era para eles viverem, mas eles não escutam. Ele tem muita paciência. Eu que estou nesse momento, gente, uma criança de 3 anos, eu falo, só me obedece, pelo amor de Deus, eu estou falando para o seu bem, é só me obedecer. Ele não obedece, aí ele vai lá e dá ruim. Eu falo, meu Deus, o Senhor tem paciência, 7 bilhões de filhos nesse mundo. E Ele tem paciência com o processo de cada um. Ele fala uma vez, a pessoa vai lá, se afasta dele, aí para de ir na igreja, aí peca, aí vai embora pro mundo, igual o filho pródigo, aí ele volta, ele vem, ele acolhe.
Mas o problema nesse momento disso tudo é que a gente perde tempo, porque a gente só tem uma vida. E os dias não voltam. E o pecado tem consequências. E embora a gente tenha perdão, as nossas escolhas vão moldando a nossa vida. E daqui a pouco você olha pra vida e fala, meu Deus, o que eu fiz? Perdi tempo. Tem gente que a gente tinha o caso do oleiro lá, né? Os caras com 30, 40 anos, a vida destruída. Jesus perdoa? Perdoa. Mas eles têm que agora fazer o melhor com o que eles podem, com o que eles têm. Mas eles perderam oportunidades, perderam família, perderam seus filhos. Nem sempre a mulher vai perdoar, eles vão ter os filhos de volta. Muitas vezes eles vão ter que viver aquela vida com Jesus, mas uma vida que não era aquilo que eles queriam do princípio, mas nem a vida que Deus tinha para eles. Mas são as consequências das nossas escolhas. Então, quando Jesus resume isso aqui, gente, se a gente consegue viver esses 2 mandamentos, a gente consegue amar a Deus fazendo tudo isso aqui. Vocês viram que não é simples, né? Tem bastante coisa. Mas se a gente faz tudo isso, a gente consegue amar a Deus. E a gente consegue ir para o segundo ponto aqui. O segundo mandamento qual que é? Amar ao próximo como a si mesmo. E aí aqui tem muita coisa também pra gente falar. Então assim, amar o próximo. Trabalhinho difícil, né? O próximo, é bom amar quando o próximo ele é longe. Quando o próximo tá longe, quando o próximo ele é legal, quando o próximo é alguém que eu gosto de conviver, aí é ótimo. Mas sabe o que é muito incrível, gente? Quando Jesus resume essa lei, né, ele fala, o segundo é semelhante ao primeiro, porque quando eu amo a Deus, e a palavra de Deus fala isso, a gente vai ler aqui em 1 João 4. Você pode abrir comigo lá 1 João 4, a gente vai ler aqui. Abre mesmo, tá? 1 João 4, aí você pode salvar para você ler isso melhor em casa, porque é impressionante, é para mim a passagem mais incrível da Bíblia inteira. 1 João 4, 7, fala sobre o amor de Deus. Vamos ler isso aqui juntos, olha só. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Então ele está falando aqui, foi assim que Deus manifestou o seu amor. Pronto, Deus já manifestou, ele já mostrou que ama. Nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Olha essa parte aqui. Ninguém jamais viu a Deus, mas se nós nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Aí lá no versículo 16 continua assim, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Gente, assim, a gente podia ficar horas aqui nisso, mas algumas coisas que a gente vai falar aqui. Primeiro disso, tá? Primeiro de tudo, é que ele fala o seguinte, que é impossível, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E fala assim, ninguém jamais viu a Deus, mas quando a gente se ama, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, quando a gente lê essa passagem, você pode depois ler, continuar lendo em casa, o que a gente entende? Que a forma da gente expressar esse amor que nós temos por Deus e a forma de Deus ele permanecer entre nós é a expressão de amar o próximo. E amar o próximo é um exercício para o resto da vida, é um exercício diário. A gente só consegue fazer isso quando a gente está conectado com a fonte. Se você quiser amar, até o teu marido, eu amo meu marido, faz mais de 10 anos que eu amo ele. Mas se eu quiser amar ele só com o meu amor humano, vai ter dia que vai ser difícil.
Vai ter dia que eu vou odiar ele, vai ter dia que eu vou querer me separar dele, vai ter dia que eu não vou querer mais ver ele. Mas quando eu entendo que a minha fonte de amor ela é escassa, ela é finita, mas a gente está conectado com uma fonte de amor infinita, que é o Senhor. E quando a gente ora e pede, Senhor, me ajuda a ver as pessoas com teus olhos de amor, até as pessoas mais difíceis, as pessoas que eu não gosto, as pessoas que eu tenho ranço, que eu evito, me ajuda a ver com seus olhos, porque Deus ele não errou quando ele criou. Nenhum de nós, em nenhuma mesmo as pessoas mais pecadoras. Um conselho que a minha sogra me deu, que me ajudou muito. Ela me falou um dia assim, a gente precisa olhar o nosso cônjuge, os nossos filhos, as pessoas que é da nossa família, como irmãos em Cristo, pessoas que, assim como nós, estão na sua caminhada com o Senhor e tem coisas que estão no processo e que não vai ser do dia para a noite. Então a gente precisa todos os dias pedir para o Senhor, Senhor, me ajuda a amar as pessoas ao meu redor. Me ajuda a ser uma expressão do teu amor para as pessoas, porque talvez as pessoas que você conhece no seu trabalho, seus amigos, seus familiares, eles não vão vir aqui na igreja agora. Talvez eles não vão conhecer a Deus agora, da forma como você está conhecendo, mas quando eles conhecem um pouco do amor de Deus através de você, através da forma como você trata, através do teu jeito, através da forma como você serve. Porque o amor, ele não é só dizer que ama, o amor, ele é a expressão. Quando Deus, ele não só falou que nos amava, que amava a humanidade, ele foi lá e ele deu o Filho. E o amor, ele serve, o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, o amor perdoa, não procura seus próprios interesses, não arde em ciúmes. Então, se você quer saber o que é amar, você lê lá 1 Coríntios 13. E aí você vai ver o que é o amor. E aí você vai olhar pra você e você achava que você amava alguém. Eu vou falar pra vocês, confessar uma coisa, tá? Eu tinha um orgulho. Eu era bem orgulhosa numa área. Eu achava que eu era uma pessoa muito boa, muito paciente, muito amorosa. Eu achava que eu tinha uma paciência. Eu falava, me gabava, eu falava, eu tenho uma paciência quase que inesgotável. Até meu filho ter 1 ano de idade, eu falava, eu sou muito paciente, ele nunca tira minha paciência. Eu falava pro Zé, eu nunca senti raiva. De verdade, eu não sentia raiva, eu nunca tinha tido vontade de bater em ninguém. Até eu ter filhos. E até ele começar a ter 2 anos e meio, quase 3. E aí eu comecei a ver, falei, meu Deus, eu não sou tão boa quanto eu pensava. Eu tenho raiva, eu tenho vontade de bater, às vezes ele não me obedece, eu tenho vontade de, às vezes, meu Deus, tacar essa criança na parede. É sério? Eu tô confessando aqui pra vocês, mas quando eu comecei a ver que eu sentia isso, e outra coisa, eu queria tanto ter filhos, eu sempre quis, eu tive dificuldade, eu queria, e quando eu tinha, eu falei, meu Deus, mas eu queria dormir. Eu não queria agora ter que ficar acordada. Eu não queria acordar de madrugada agora. Eu não queria ter que levantar 5 da manhã. E aí eu comecei a ver o egoísmo no meu coração. Eu falei, meu Deus, mas o amor, ele serve, o amor se sacrifica. O amor de uma mãe, quando eu tive filhos, eu entendi. Isso aqui é um amor que a Bíblia fala. É um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É um amor que eu não estava preparada para perceber que eu não tinha. E aí eu falei, Senhor, obrigada por esses filhos, porque eles me fizeram ver que eu não sou boa como eu pensava. E talvez você não precisou ter filho para descobrir isso, talvez você está com dificuldade de amar teu marido, amar tua mãe, a tua sogra, a irmã. E vai ter alguma coisa na tua vida que vai te mostrar, alguma pessoa no trabalho, alguém que vai te mostrar o teu pecado, a tua humanidade e a tua dificuldade de amar como Jesus. E aí você vai falar, meu Deus, só o Senhor. Agora eu só vou conseguir amar essa criança e fazer com alegria isso que eu preciso fazer, se for Deus. Se eu entender o propósito aqui da maternidade, se eu entender o propósito do meu casamento, se eu entender o propósito de eu ser luz no meu trabalho, que não dá pra eu sair xingando as pessoas, dando coisa em todo mundo. E aí você começa a perceber que você precisa dos frutos do Espírito, que você precisa melhorar, que você precisa ser melhor. E não é um ser melhor do coach, não, é um ser melhor, de se humilhar, botar a cabeça no chão e falar, meu Deus, se não for o Senhor, eu não vou conseguir manter esse casamento, eu não vou conseguir ser uma boa mãe, eu não vou conseguir ser um bom marido, eu não vou conseguir
fazer o que eu preciso fazer nessa vida. Bem feito. Então a gente precisa chegar nesse lugar. E se você não tem ainda, se você está achando que é muito fácil amar as pessoas, eu oro para que Deus coloque um obstáculo. Porque aí você vai conseguir se desenvolver nesse amor. E chegar nesse lugar de falar, Senhor, agora eu estou entendendo. Por que eu preciso do Senhor para amar as pessoas? Então o amor ao próximo, ele é o reflexo do amor de Deus em nós. Se você está conectado com Deus, se você está conectado com esse amor, você vai conseguir amar melhor as pessoas. E se você começou a ser uma pessoa, ou você é uma pessoa muito irritada, fica magoada com tudo, o tempo inteiro, sai dando coisa em todo mundo, fica com ranço das pessoas, não quer, não gosta, não sei o quê, provavelmente está faltando se conectar com essa fonte, com esse amor e pedir, Deus, me dá as tuas lentes para eu enxergar as pessoas. Talvez aquela pessoa mais difícil, Senhor, me ajuda a ver essa pessoa da forma como o Senhor vê. E Ele faz isso, de verdade. E é possível Ele te dar um amor para uma pessoa mais difícil que você tem lá na sua família. Você vai começar a olhar para ela e falar, Senhor, tem misericórdia, essa pessoa, ela é assim por um motivo. E eu sou melhor, talvez, do que ela, que não é, mas porque eu te conheço, só porque eu te conheço, porque eu conheci esse amor. Porque senão eu teria sido pior ainda. Então a gente precisa praticar o perdão, a gente precisa servir as pessoas, a gente precisa buscar amá-las de uma forma que expresse o Deus que a gente diz amar. Amém? Amém. Então, se você está com dificuldade de se relacionar com alguém, ora por essa pessoa, começa a pedir para o Senhor renovar as suas lentes sobre ela. E aí, gente, tem um detalhe que não é um terceiro mandamento, mas quando Jesus fala, e o segundo é semelhante ao primeiro, amar o próximo como a si mesmo. A Bíblia aqui, Jesus está implicando, está dizendo aqui que você ama a si mesmo. Ele está falando já, ele não está nem mandando, ele está já pressupondo que nós nos amamos. E a Bíblia fala isso em Efésios 5:29, você não precisa abrir, mas fala assim, ó, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Será que a gente está cuidando da gente mesmo como Cristo cuida da igreja? Aí eu comecei a ficar pensando muito nisso aqui, porque eu sou psicóloga, né, para quem não sabe, mas trabalhei muito tempo com amor próprio, falava muito disso, e acho muito importante, a gente precisa mesmo se amar. Mas existe uma medida ideal desse amor. Porque o que a gente está vendo hoje no mundo é uma ideologia que coloca o homem no centro de tudo e o amor a si mesmo como o amor mais importante. E muitas pessoas repetem isso, né? Ah, eu me amo em primeiro lugar. Primeiro de tudo já tá contrário à Bíblia, né? Não dá para você se amar em primeiro lugar. Primeiro de tudo, você tem que amar quem? Deus. Agora, quem que a gente ama em segundo lugar? Será que é a gente, depois as pessoas depois a gente? A gente pode ter essa conversa em outro momento, mas aqui o que eu entendo é que Jesus estava presumindo que nós nos amamos, porque quando a gente entende quem a gente é, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que Deus nos criou com um propósito, que a Bíblia fala que Ele tem até os cabelos da nossa cabeça contados. Davi, lá nos Salmos, ele fala, Senhor, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Davi, ele teve uma revelação ali de que Deus criou ele de uma forma especial, que muitos de nós precisamos ter em algum momento. Muita gente, mesmo dentro da igreja, com autoestima baixa, se sentindo mal em relacionamentos abusivos, buscando nas pessoas um preenchimento que precisa vir do Senhor. E isso também é falta de revelação de Deus, do amor de Deus. Tudo volta para isso. Porque quando você entende que Deus te criou e que Deus te ama, não tem mais espaço para baixa autoestima, gente. E aí, o amor próprio, ele não pode vir de um lugar de egoísmo, porque o evangelho, ele não veio para salvar a gente da falta de autoestima. O evangelho, ele veio para nos salvar de uma vida para nós mesmos. E durante um tempo, quando eu comecei a aprender essas coisas, até comecei, acho que, pensar até meio diferente do que eu estou falando agora para vocês.
Porque sim, a gente precisa aprender a se amar, a gente precisa aprender a colocar limites. Muita gente vive colocando todo mundo em primeiro lugar e não fazendo nada para si. Também não é a vontade de Deus essa. Mas a vontade do Senhor é que a gente ame tanto a Ele, e que a gente esteja em paz com quem nós somos, confiantes de que Ele nos criou, de que nós somos filhos amados dEle, que a gente pode servir as pessoas e a gente pode amar as pessoas sem a gente ficar esperando nada em troca. Porque o que acontece? Muita gente que tem baixa autoestima, que se sente inferior, elas fazem tudo pelos outros e depois falam, ai, ninguém faz nada pra mim, ninguém me convida pra nada. Por quê? Porque a pessoa tá fazendo pelos outros esperando algo em troca das pessoas. Mas quando a gente ama o Senhor e a gente tem essa revelação que a gente está falando aqui, você consegue amar as pessoas sem esperar em troca, sabendo que toda a fonte que você precisa está nele. Verdade. Amém? Amém. E aí, claro, a gente precisa entender que a gente é templo do Espírito Santo. Tem uma passagem que Deus já falou comigo muitas vezes em 1 Coríntios 6,19, fala assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então tem um espaço sim pra gente se cuidar, pra gente glorificar a Deus com o nosso corpo. Isso aqui dá uma outra pregação, mas é importante a gente falar disso, porque como que eu vou amar o outro bem se eu não cuido de mim mesma, eu não cuido do templo do Espírito Santo, e aí eu quero cuidar dos outros, da vida dos outros, da vida que Deus tem com outra pessoa. Então a gente precisa sim se cuidar, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, você precisa se amar, você precisa crer que você é um filho amado de Deus, mas isso não é um mandamento à parte, na verdade isso aqui ele está junto do segundo mandamento, você vai amar as pessoas e você vai fazer para os outros aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Então esse é o resumo da lei e dos profetas. Jesus, ele mostrou, gente, o que é o amor com perfeição. E a gente só vai conseguir seguir os passos dele se a gente estiver conectado com ele. Eu queria que você fechasse os seus olhos e a gente vai ter um momento de oração aqui agora. Eu queria muito